Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Empresários em Movimento aqui pela sua Premier TV. Eu quero agradecer muito pelo seu carinho, pelo prestígio da sua audiência, que mais uma vez nos faz muito mais felizes por contribuir através desse programa que tem como principal objetivo trazer histórias de empresas de sucesso, de empresários de sucesso que com certeza irão contribuir para o seu crescimento pessoal e também profissional. E no programa de hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Premier TV a Fabrícia Borba, ela que é palestrante, treinadora em vendas e faz parte aqui da nossa equipe do Empresários em Movimento. Fabrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, né? Eu espero que você realmente se sinta muito à vontade e eu tenho certeza que a sua experiência ou as suas experiências irão com certeza contribuir e muito para o desenvolvimento das pessoas que acompanham aqui o nosso programa pela Premier TV. Olá, Rogério, é uma satisfação estar participando aqui, agradeço a oportunidade, desejar então um olá para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no programa Empresários em Movimento e obrigada, né, mais uma vez por estar aqui com vocês. Tá certo, o programa de hoje está bem recheado, com muitas dicas especiais, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque afinal de contas é um programa especial que a gente está fazendo para você que nos acompanha já nessa nona edição do programa Empresários em Movimento aqui pela Premier TV. Mas, Fabrícia, todos os nossos convidados que vêm aqui ao programa, inicialmente eles contam um pouquinho da sua experiência profissional, né? Conta um pouquinho da sua história, por que você escolheu esta carreira que você vem exercendo e falar um pouco também sobre essa carreira, sobre os desafios que você tem encontrado nesse mercado. Certo. Bom, empreender para mim sempre foi uma vontade. Eu sempre gostei de estar envolvida, né, no momento em que eu tivesse a oportunidade de empreender. Né? Desde muito jovem, eu não entendia exatamente o que era, até mesmo antes de entrar na graduação, eu não tinha ideia do que era empreendedorismo, o que era empreender, mas eu sempre tive a vontade de buscar minha autonomia financeira, minha autonomia profissional. Foi no período da graduação mesmo que eu comecei a buscar a estabelecer algumas estratégias e buscar ganhos diferentes, além daqueles que eu estava tendo do conhecimento na graduação. Uhum. Então, eu fui desde alguém que trabalhou desenvolvendo eventos, entregando panfletos, nas oportunidades de férias, eu sempre estava querendo buscar ganhar um dinheirinho, meus pais sempre ficavam com aquele sentimento de que, poxa, mas nas férias, aproveita as suas férias, e eu aproveitava sempre querendo empreender e buscando formas de ganhar. Para poder se divertir nas tuas férias. Exatamente. E eu não entendia o quanto isso era realmente a minha diversão, assim, naquele momento. Até no momento que eu estava empreendendo, entregando panfletos, por exemplo, Rogério, eu sempre tinha aquele momento de imaginar que, ao fato de eu entregar um panfleto, era mais do que só entregar um papel. Era agregar valor, era de repente ao processo de entregar esse panfleto, por exemplo, para um potencial parceiro do evento que eu estava promovendo ou do evento que eu estava, né, auxiliando, como que seria importante, por exemplo, ele utilizar a favor dos resultados financeiros da empresa dele, aquele evento que ele estava tendo. Eu não entendia disso. Até que surgiu uma grande oportunidade de um projeto que eu participei, envolvido com o Sebrae Santa Catarina, e foi ali que eu entendi, opa, era isso que eu quero. Eu quero ajudar empresários a desenvolverem melhores resultados financeiros da sua empresa através de uma proposta de valor diferenciada. Legal. E aí eu me encantei pelo processo de vendas. Comecei a entender o que era vendas, comecei a estudar, busquei, né, um acompanhamento disso, me aprofundei, né, no conteúdo sobre o que é vendas, o que é vender de forma diferenciada, como agregar valor. E hoje eu digo que assim, eu sou apaixonada por vendas, busco isso com os profissionais que eu acompanho, para que eles vendam mais, para que eles vendam melhor, né, sem reduzir o valor do negócio que eles tenham. Agora você falou que você é graduada, você se formou em quê? Eu me formei em engenharia florestal. Engenheira. Nada a ver com a área da... Mas você terminou a formação, você concluiu a tua formação e... não é isso que eu quero. Foi assim? Como é que foi? Então, dentro da graduação, como eu te falei, né, Rogério, eu já estava empreendendo sem sentir, porque ao processo de eu fazer, né, ir para a faculdade, estudar, eu aproveitava os momentos fora para fazer meus ganhos financeiros naquele período. Então, eu acabava empreendendo de outras formas e ali, paralelo à faculdade, eu comecei a entender a importância disso. O Sebrae entrou logo que eu terminei, né, a minha carreira acadêmica,
de graduação, logo em seguida surgiu essa oportunidade do projeto. Mas você chegou a exercer a função? Eu cheguei a exercer na época de estágio. Tá. Mas lá no estágio mesmo eu entendia que eu queria trabalhar com pessoas. Apesar de ter me formado, né, em engenharia florestal, eu comecei a perceber lá que eu queria trabalhar com pessoas. E eu acho que é o grande aprendizado que eu tive, sabe, Rogério? Porque naquele momento eu entendi que talvez faltou autoconhecimento no processo lá na época de entrar na graduação, de entender o que realmente era importante para mim, né? E precisei passar por essa graduação para me perceber e naquele momento tomar uma decisão de mudança. E você sabe que isso que você comentou agora é algo muito comum entre as famílias, entre os jovens que saem para o mercado de trabalho. Eles têm muitas vezes a ilusão ou um primeiro sentimento de que aquela profissão é o que vai realizar a vida dele, vai trazer sucesso, vai trazer felicidade, ou ele vai ganhar muito dinheiro. Sim. E muitas vezes essa pessoa ela é induzida para uma formação que ele acredita que vai ser melhor para ele, né? E não tem nada de errado com isso, na verdade. Mas a pessoa muitas vezes acaba se frustrando, né? Ela tem uma certa decepção às vezes, dependendo da circunstância da vida em que é o momento que ela está vivendo. E ela acaba buscando novos caminhos, né? Verdade. O que falta nisso, você acha? O que falta, na verdade, para que se evite de chegar a esse ponto? Eu acredito até, Rogério, que no período, na época, né, hoje já vai fazer 15 anos aí que a gente saiu da graduação, mas eu acredito que naquele momento eu enxergava que faltava um autoconhecimento. Que hoje, né, a gente sabe a importância, por exemplo, da orientação para o autoconhecimento. Certo. Eu lembro naquele momento, e isso marcou muito, na época quando eu entrei na graduação, de que eu tinha a sensação ou o sentimento de que ao concluir a faculdade eu teria que imaginar que aquilo seria a minha carreira pelos próximos 30, 40 anos. Certo. E que eu não poderia mudar, que talvez não haveria possibilidade. Quando eu mudei, eu me deparei também com o sentimento das pessoas que não conseguiam mudar, né? Que é aquela crença assim, poxa, Fabrícia, mas você se formou nisso, você está atuando naquilo. Né? Esse sentimento acabava interferindo, né? Em alguns momentos até de eu tomar a decisão de mudança. Mas aí eu acho que é aquilo que o empreendedorismo me trouxe, que é a vontade de mudar e não esperar, né? Mudar naquele momento. Olha só, essa história que a Fabrícia está contando aqui, um pouco da vida dela, da experiência dela, a gente vai tratar aqui também como uma questão de dicas importantes para aquelas pessoas que muitas vezes chegam ao final de um ano, início de outro, fazem muitos planos, né? E alguns planos eles conseguem concluir, né, Fabrícia? Outros sequer começam, né? Outras metas ficam aí pelo caminho. Aquelas pessoas, você até falou antes que você não gosta muito da palavra procrastinar, né? Eu já uso muito o procrastinador crônico, aquelas pessoas que começam várias coisas ao mesmo tempo e nunca terminam nenhuma delas. E aí ao longo do programa a gente vai trazer algumas dicas e a Fabrícia está aqui hoje justamente comigo para me ajudar a explicar e dar algumas respostas a você, quem sabe, que possam contribuir justamente com as dúvidas ou como você pode se tornar muito mais produtivo no seu dia a dia. E eu queria justamente nesse momento que nós tivéssemos aí a primeira pergunta. Tem algumas pessoas que responderam, Fabrícia, não conseguiram cumprir algumas metas e elas ficaram um pouco frustradas com isso. Por que gera esse sentimento? Por que isso acontece? Tem como a gente colocar então para a gente saber qual foi a resposta delas? Você se sente meio que incapaz, frustrado, né? Como realmente assim, mas depois você analisa como um todo, se você deu o teu melhor, você se sente um pouco mais tranquilizado, mas geralmente você se sente assim que poderia ter dado mais, poderia ter cumprido um pouco mais, né? Quando eu não consigo cumprir uma meta, dá uma certa frustração, sim, mas eu consigo hoje sempre passar por cima disso, não deixar que isso me abata. Eu tenho conseguido não desanimar mesmo quando eu caio. Tá, então, nós tivemos duas participações, né? O contador ali, nosso amigo Norton, né? Que também é palestrante aqui pelo Empresários de Movimento. E também temos ali nossa amiga Kátia Braga, que é meteorologista, inclusive. Quero agradecer pela participação deles. E aí, Fabrícia, como é que a gente pode evitar que esses sentimentos aconteçam ou para que essas pessoas consigam concluir essas metas? Legal. Bom, primeiro que evitar sentimentos é algo bastante difícil, né? O melhor eu acredito que é você saber lidar com esse sentimento, porque ele virá. Se você tomar a decisão de estabelecer muitas metas e que ao final de um período, né, de um ano, você acabe não concluindo,
eu acredito que é o processo de você entender e aprender com isso. O quanto realmente foi relevante esse aprendizado e que essas metas trouxeram, né, de resultado para você. Eu não concluí todas, mas as que eu concluí, o que de fato fizeram sentido, o que vão impulsionar para o meu próximo momento, meu próximo ano, meu próximo objetivo. Talvez trabalhar pequenas metas e trabalhar objetivos, né? E talvez mudar o termo também, Rogério. Eu tenho um sentimento de que às vezes as pessoas acabam rotulando o termo meta como uma cobrança. Sim. Então, por isso que pode dar mais ênfase a um sentimento de frustração quando eu não atinjo a meta, ou eu não alcanço essa meta. E quem sabe ter mais clareza dessas metas, né? Tornar ela um pouco mais específica, né? Para que a pessoa compreenda um pouco mais o sentido de cumprir aquela meta em direção a um objetivo maior, a um grande sonho, uma realização maior, né? Gerar propósito disso, porque quando a gente define que, por exemplo, transforma esse nome de meta, né? Essa ação como meta por um propósito, talvez fique mais suave, mais tranquilo e você enxergue que o propósito gere mais valor para aquilo que tu está buscando também. Ou seja, faz com que as pessoas consigam, por etapas menores, concluir essas etapas, se sentirem mais vitoriosas, que cumpriram esses objetivos menores. Isso vai estimulá-las a cumprir aqueles objetivos um pouco mais complicados, que demandam mais tempo, mais conhecimento, para que elas chegam a atingir as metas principais. Seria basicamente isso também. Exatamente, eu concordo. E até reforço nessa situação, porque é natural de nós, seres humanos, enaltecermos mais as nossas decepções, nossos resultados negativos do que os positivos. Então, quando você estabelece pequenas metas e você começa a concluir a cada etapa e você valorizar isso, você criar momentos, você celebrar isso, fará muita diferença. Né? Eu percebo no meu processo hoje, né, eu sou mãe há pouco tempo e acredito que por muitas vezes esse ano eu deixei de cumprir com muitos objetivos que eu havia colocado para mim. Em contrapartida, eu fiz uma leitura deste ano daquilo que realmente eu consegui desenvolver, aquilo que realmente... E eu comecei a celebrar isso. A cada etapa que eu conseguia dar um passinho a mais, eu celebrava um pouco mais. Legal. E aí acabou que o sentimento de frustração, quando ele vinha, eu trabalhava pensando assim, poxa, realmente eu não concluí isso. Mas e aí, o que mais eu aprendi? E o que realmente eu concluí dentro dessas etapas para chegar um pouquinho mais próximo da minha meta, do meu propósito? Fantástico, e é bem isso mesmo, é celebrar cada momento de vitória, cada conquista realizada para que você possa se sentir mais fortalecido em direção àquelas etapas, aquelas metas um pouco mais difíceis. Mas Fabrício, a gente vai dar sequência ainda nessa conversa, porque tem outras pessoas aqui que têm algumas dúvidas também, que vão participar com a gente. A gente vai fazer aqui um intervalo e logo depois do intervalo, olha só, nós temos aqui algumas dicas especialíssimas para você, inclusive de livros que fizeram muito sentido na nossa vida nesse ano, no ano de 2019 e que podem contribuir e muito para uma virada de chave, quem sabe, impulsionando você a grandes conquistas em 2020. Logo depois do intervalo, aqui no Empresários em Movimento, voltamos já. Set7, agência digital, publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. set7publicidade.com.br. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. Cada micro e pequena empresa, cada microempreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação. Mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais.
Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da AMP está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores. A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o Juro Zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a AMP aos bairros, organizamos núcleos por setor. Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação. Assim, contribuímos para termos empreendedores com melhor formação, para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a AMP. Profissionalizamos a gestão. Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. À altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se à AMP. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta com o programa Empresários de Movimento aqui pela sua Premier TV. A gente quer agradecer realmente o enorme carinho que você tem tido por esse programa também e contamos com a sua participação. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver sugestões de novos programas, de assuntos que você queira debater e trazer para a gente levar para outras pessoas, entre nas nossas redes sociais, compartilha, faça a sua pergunta, encaminhe para que a gente possa então dar essa resposta e trazer alguém que esteja ligado a esse assunto que você quer participar aqui com a gente no Premier TV, tá bom? Eu estou conversando hoje aqui com a Fabrícia Borba, que é palestrante, é treinadora em vendas, especialista nessa área, está contribuindo bastante com dicas importantes para você deixar de ser aquela pessoa que começa uma atividade e nunca consegue terminar. Já tivemos algumas dicas aqui e eu queria, nesse momento agora, Fabrícia, trazer mais uma participação, inclusive, de alguém que já consegue atuar de uma forma mais correta, ela consegue cumprir os seus objetivos e ela traz inclusive uma parte sobre a questão de investimento, de como ela sabe controlar o dinheiro dela. Vamos trazer essa participação e saber de que maneira que ela pode contribuir. Eu andei estudando um pouco a questão de economia, ações, para mim tentar me organizar financeiramente. Ser bem disciplinada na hora de decidir, de escolher entre uma coisa e outra. Eu sempre penso, mas e aquela meta que eu tenho para o final, no caso, para o ano que vem? Eu consegui separar 30% da minha renda, até a metade, até o final do ano eu consegui cumprir pelo menos a metade. Porque a minha meta que eu fechei é para agosto de 2020.
Aí a participação da Fabiana também, ela fala muito sobre a questão da busca do conhecimento, né? Ótimo. Que acho que esse é um principal ponto. As pessoas muitas vezes elas querem realizar, mas ela nem busca o conhecimento. E a Fabiana já fez o inverso, ela foi buscar o conhecimento primeiro, né? E Rogério, eu achei fantástico, porque assim, mais do que só buscar o conhecimento é aplicá-lo, né? Exato. Né? Muita gente tem muito conhecimento hoje. Exatamente. E quem realmente está aplicando? Né? Quem realmente está vivenciando tudo que vem aprendendo, né? E no caso dela, eu achei fantástico, porque ela trouxe algo que realmente é importante para quem define as suas metas, suas novas metas para o próximo ano, para o ano, né, que vem. É a questão de você ter o foco e saber dizer não no momento que é necessário. Sim. É importante dizer não também. E mais que isso, atrelar o valor daquilo que você busca. Quando eu entendi o propósito do meu trabalho, baseado em ajudar empreendedores, empresários a trabalharem de forma estratégica as suas vendas, eu transcendi porque eu acabo atuando em vários aspectos do que realmente desenvolve o resultado dele. Que não necessariamente é só a publicidade ou só o marketing, né? E aí eu entendo nesse momento que ela ter buscado conhecimento, ter aplicado pelo propósito, com foco, sabendo dizer não nos momentos certos, é o que fez com que ela chegasse, né, no resultado que ela está tendo, que é conseguir guardar, né, 30% e ainda para o próximo ano tá buscando, né, o resultado em agosto. E a questão da etapa, né, do período de metas que ela vem cumprindo, né? Muito bem. Etapas de pequeno, médio, longo prazo, né? Saber estabelecer bem, deixar bem claro a questão dessas metas para que ela consiga cumprir cada etapa dessa, né? Legal. E é legal ver, tipo, visualmente a expressão dela, no momento que ela se satisfaz dizendo que ela está concluindo. Legal. Que é aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? A gente acaba sempre tornando e dando foco àquilo que eu não consegui. Mas e aquilo que eu consegui? Tem que saber enaltecer. Aquilo valorizar. que me impulsionou a chegar até aqui, né? E o que vai me levar adiante. Eu penso que é muito nesse caminho que a gente tem que trabalhar. A gente tem mais uma participação também, acho que é o Reginaldo. Vamos ouvir o que o Reginaldo fala. Eu tinha metas e a maioria delas eu consegui cumprir. Eu paro, penso, analiso a situação que aconteceu e vejo o que eu posso fazer para chegar nessa meta. Muitas vezes não depende só de mim, mas depende do meio, depende de outras pessoas. Então eu tenho que correr atrás e se eu quero uma coisa, eu tenho que correr atrás. Aí, ele deixou bem claro, né? Às vezes depende de um, depende de outro, mas a responsabilidade sempre está nas mãos dele, né? Sim. Ele tem que correr atrás, né? Sim, exatamente. E eu uso bem o termo culpa. Quem já trabalhou comigo, quem me conhece sabe. Quando você atinge um objetivo, a culpa é sua. E quando você não atinge... Você quer... A culpa terceirizar também é a culpa, né? A gente terceiriza, né? É mais fácil terceirizar. Eu achei legal esse depoimento, principalmente nessa parte que ao final ele diz, né? Que ele tem que correr atrás. É atitude, né? É atitude. E ter atitude baseada naquilo que você está vivenciando, no conhecimento que você adquiriu, né? Técnico, a vivência, o aprendizado, que eu acredito que o resultado vem mais rápido. E não adianta ficar se vitimizando, né? Porque tem pessoas que vivem se vitimizando pelo que não aconteceu a elas, né? E, como você falou, terceirizando essa culpa, se justificando e colocando realmente a responsabilidade na mão de uma outra pessoa. E quando ele falou, eu corro atrás, eu dou meu jeito. Depende de uma coisa, depende de outra, mas eu vou lá e vou atrás, eu tenho que conseguir. O quanto mais, né, eu minimizar, né, os meus riscos de fracasso no processo de que eu não coloque, né, toda a ênfase no que depende dos outros e sim dar mais foco no que depende só de mim, melhora. Aumenta a chance de sucesso. Legal. Eu comecei a perceber isso também. Os meus clientes começaram a ter sucesso no momento que eles entenderam que aquilo que estiver no controle deles, eles precisam fazer muito bem feito. Certo. Porque o que eles não têm controle, como já se sabe, não tem controle. É verdade. Mas aquilo que ele está tendo controle, ele tem que dar o máximo. E é isso que faz com que você consiga atingir novos objetivos de forma eficiente. Bacana. Tem mais uma participação do Reginaldo, que ele pede uma dica, e eu queria que você contribuísse um pouquinho com a dica que você pode oferecer aqui, e essa dica pode servir para outras pessoas que estão acompanhando aqui o Empresários em Movimento. Coloca para a gente aí. Legal. Então, eu gostaria de saber qual seria a dica para organizar melhor o tempo para eu conseguir cumprir as metas, quem sabe, de primeira vez. Tá aí. Ótimo. Bom, primeiro, foco. Define realmente o que é importante. O que de fato faz sentido para você naquele momento. Eu tenho vários objetivos. Bom, qual é o primeiro objetivo que eu quero atingir? Que etapa eu tenho que concluir? Essa questão da gestão do tempo no dia, nós... pela condição atual, do dinamismo que é
todas, né, as informações que nos chegam, a gente sempre está com sentimento de atraso, sempre com sentimento de não dar conta. Por quê? Porque a gente acaba daí vem naquele sentimento, né, Rogério, da procrastinação. A gente acaba dando foco a outras coisas, né? Inclusive tem uma sugestão, a gente vai falar aqui da indicação de alguns livros, né? Mas um que eu me lembrei agora, como você falou, da foco a única coisa, tem um livro chamado A Única Coisa, né? Que ele fala justamente disso, sobre a questão das prioridades, né? O que é prioridade para você? Às vezes você tem várias prioridades, mas você tem que definir qual é a prioridade para aquele momento. Ir lá e resolver. É isso mesmo. E o que é prioritário para você. Para você. Porque nessa vivência que a gente tem do dia a dia hoje, né, tanto na atuação pessoal ou profissional, a gente acaba se sobrecarregando porque a gente quer ser algo e ser mais do que os outros querem que nós sejamos. E é onde a gente não vai dar conta. Ninguém vai dar conta. Outra coisa que eu sinto que ajuda bastante também, Fabrícia, é a gente identificar quais são os nossos sabotadores. Total. Né? Total. Aquilo que realmente faz e distrai você muitas vezes e tira o seu foco. Né? Por exemplo, tem pessoas, que têm dificuldade com a casa da alimentação, né? Que é aquela coisa que ele sabe que se ele abrir a geladeira depois das 10 da noite, ele vê lá um prato de pudim recheado bacana lá na geladeira, ele vai acabar querendo comer um pedacinho de pudim. Por que ele vai abrir a geladeira então, né? Então, qual que é a dica que você dá numa situação como essa para ele evitar esses sabotadores que tirem o foco dele normalmente? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que existem sabotadores, e identificá-los e trabalhar ações que antecedem o acesso, o gatilho. Aquele gatilho que de fato te coloca para que você se sabote, né? Em qualquer aspecto. Na alimentação, né, naturalmente. Você quer aumentar a tua produtividade em vendas, por exemplo, qual a dica que você dá? Por exemplo, a pessoa ali, ela não leu um livro sobre vendas, né? E como é que ela vai se aperfeiçoar, por exemplo? Ela o que está impedindo ela de se informar mais, né? E aí é a questão dessa performance do comportamento. Que atitudes eu estou tendo para que eu alcance um melhor resultado, para que eu se torne um vendedor protagonista. O conhecimento é a primeira etapa. Né? Buscar conhecimento sobre vendas e principalmente sobre o processo da venda, de forma que ela agregue valor, é uma etapa fundamental e que, né, nessa carreira a gente sabe que, infelizmente, muitos profissionais não colocam foco. Acabam acreditando que ser vendedor é uma situação de baixa complexidade, de ser a última solução, se nada der certo eu vou virar vendedor. E não é, né? A gente sabe que, como qualquer carreira, é preciso estudo, conhecimento e aplicação desse conhecimento. E é justamente dentro desse tema que você está colocando agora, encerrando mais um ano, iniciando mais um ano agora, o que acontece? O que você poderia dizer para as pessoas que estão acompanhando agora Empresários em Movimento? Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre o que te trouxe até aqui, né? São os seus resultados de agora. O que você pretende alcançar no próximo ano, você precisa aprender e buscar novas informações, não é isso? Exato. O que te trouxe até aqui te trouxe aprendizado, te trouxe informações que vão te levar adiante. Mas eu sempre faço esse paralelo com o meu cliente ao aspecto do que está lá atrás a gente não pode mudar. O que passou no ano de 2019 passou. Mas o que eu vou fazer agora com o que eu aprendi para que eu tome e dê um novo propósito, né? Que plano estratégico eu estou tendo para que eu tenha uma alta performance nos meus resultados? Como eu atuo na área de vendas, é inevitável, né, que meus clientes, quando me contatam, a primeira pergunta é: o que eu vou fazer para vender o ano que vem? E aí eu sempre trago aquele aspecto: qual é o propósito? Quem você quer ajudar? De que forma você vai estabelecer sua estratégia para que você venda mais, para que você venda melhor? E aí, a partir desse plano estratégico, a gente define as ações para que você alcance o resultado. Falando sobre dicas agora, que essa que a Fabrícia deu agora foi fantástica. Eu queria que você contasse para a gente agora, para contribuir ainda mais com as pessoas que estão acompanhando aqui o Empresários em Movimento, 3 livros que em 2019 fizeram a diferença para você, que contribuíram para o teu desenvolvimento pessoal e que você pode indicar para as pessoas ou que trabalham na sua área, por exemplo, ou que estão querendo mudar, dar um up na vida agora em 2020. Quais os livros que você indicaria que fizeram muito sentido para você esse ano? Certo. Esse ano, né, além de ter a minha pequenininha lá, a Giovana, que foi a minha segunda carreira mais desafiadora neste momento de 2019, que foi ser mãe e que está sendo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento em algumas áreas que eu acredito que é o momento do profissional, independente da área que ele atua, para que ele melhore seus resultados para o ano que vem. Primeiro, Pai Rico e Pai Pobre. Certo. Eu sugiro, é um clássico, um best-seller, que eu acredito que qualquer pessoa que empreende ou não deveria conhecer esse livro. Pai Rico, Pai Pobre é a primeira indicação. Vamos lá. Do Robert Kiyosaki. Exatamente, da Sharon também. E
uma sugestão que eu dou também, que é um livro que eu busquei esse ano, por intermédio até de uma cliente, que é do Atendimento em Excelência com Foco da Disney. Legal. É um livro muito curtinho, é fácil leitura, e a importância de entender o que é o atendimento de excelência da Disney para ser aplicado em qualquer organização, independente do porte dela. Eu achei o máximo o livro, acho sugestivo para vocês estarem lendo. E aí, por fim, um livro que hoje, na verdade, é um e-book, mas é de um profissional da área que hoje eu me encantei, que é a área de vendas, que é o Pedro Superti, e que o nome do livro é Magic. É um e-book. Magic. Okay. E ele fala realmente da importância de você ser um profissional para vender o seu serviço, o seu produto, e de que agrega valor e que vai além do que é só ser um produto ou um serviço de qualidade. O que vem para 2020 como uma estratégia de você vender além do que só qualidade, já que todo mundo hoje está vendendo qualidade, né? Legal. Então eu sugiro essas 3 indicações, né? Um digital e 2 livros que você hoje compra baratinho, né? Nosso tempo está acabando, Fabrício. Eu vou indicar aqui alguns livros que eu gosto também, ó. Um que fez muito sentido, fez virar a chave da minha vida esse ano, foi isso aqui, ó. O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Realmente chama muita gente sobre a autorresponsabilidade, as decisões, e isso que a gente acabou de falar também, sobre você assumir a sua responsabilidade, as suas decisões pela sua vida. O Poder da Autorresponsabilidade é um livro pequenininho, mas com poder de transformação muito grande se você aplicar aquilo que está aqui dentro. O outro livro, bastante conhecido, passando já por várias gerações, né, do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui é um dos modelos, uma das edições um pouco mais antigas, tem uma edição já mais moderna, mas é fantástico, transformador, uma vez que a gente está falando sobre o comportamento humano, ligações humanas, como é que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas e extrair o melhor delas através dessa comunicação, que é fantástica, uma recomendação muito importante. O outro livro é o livro de Provérbios que está na Bíblia. Os grandes pensadores, grandes empresários, grandes pessoas de sucesso leem todos os dias pelo menos um capítulo de Provérbios. Isso mesmo, vai fazer todo sentido para você ter comportamentos melhores, atitudes melhores, se relacionar de uma forma muito mais impessoal com as pessoas que convivem com você. Eu tenho certeza que pode mudar muitas coisas e comportamentos no seu crescimento pessoal e profissional aqui em 2020 também. Eu quero agradecer então a Fabrícia Borba, né, pela sua participação aqui no Empresários do Movimento. Queria que você deixasse um recado final para os nossos amigos, uma vez que estamos começando mais um ano aqui pela Premier TV, na nossa Empresários do Movimento. Fabrícia. Rogério, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar junto contigo, de falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar um pouquinho da minha história. Se eu puder deixar, né, alguma sugestão, é que nesse momento identifique seu propósito, qual é a sua proposta de valor, quem você quer ser, né, em 2020. E o que você está fazendo para ser quem você está buscando. E o autoconhecimento hoje é uma realidade, as pessoas precisam disso, e desenvolva, né, habilidades, competências que façam com que você se torne uma pessoa melhor sucedida dentro do perfil do sucesso que você busca. Fabrício, obrigado para você, um bom 2020. O Empresários do Movimento fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, que você tenha um ano maravilhoso, que Deus abençoe ricamente a sua vida e conte com os nossos serviços também para que você possa atender a maior necessidade da sua empresa, dos seus funcionários, do seu crescimento pessoal. Um bom 2020, nos vemos aí durante a nossa programação. Forte abraço!